Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista. O tema do vídeo de hoje é por que não declaro meu voto? Será por covardia? Será por isenção? Será por neutralidade? Bom, vamos lá, né? Nós estamos vivendo num momento crítico aí da história do Brasil, em que há uma grande polarização política. Obviamente que eu não sou neutro, eu tenho a minha posição política. Inclusive, não é muito difícil saber em quem eu vou votar. É só acompanhar os meus vídeos, rapidinho vocês vão saber em quem que eu vou votar. Então, não se trata aí de tampar o sol com a peneira, né? Tendo em vista que todo mundo acaba se revelando de um jeito ou de outro, né? Quais são as suas preferências, as suas tendências. Agora, por que eu não declaro o meu voto? Bom, lembrando que, não é por isso, tá? Mas lembrando que o voto, ele é previsto em lei como sigiloso, né? Ninguém precisa divulgar ou declarar o voto ou dar satisfações em quem vai votar para ninguém, né? Nós temos esse direito previsto em Constituição. E, em segundo lugar, ninguém tem o direito de coagir ou incitar alguém a votar em algum candidato ou algum partido político, tá? E isso, por mais que a gente tenha princípios, né, e tenha uma ideia de bem na cabeça, a gente não pode passar por cima de ninguém. As pessoas têm a liberdade de votar em quem elas querem, pelos motivos que elas têm. Bom, tendo isso como uma referência, vocês sabem que eu tenho me esforçado aqui de exercer aí um papel de psicanalista também no campo social, para além das fronteiras do consultório, e que eu tenho uma posição definida em relação ao que eu considero a prática da psicanálise, que é diferente, por exemplo, de uma posição militante ou educativa, né? Que a posição militante teria a ver com o ato de governar, a posição educativa com o de ensinar, né, alguma coisa, e a posição do psicanalista é outra, né, que é a da escuta, do acolhimento e da possibilidade de liberar o amor retido atrás dos gestos e das palavras. Então, retomando uma noção aí do Freud, do chibolete, né, Freud diz que a psicanálise é um chibolete. O que é o chibolete? É uma palavra que denuncia a origem de um falante. Então, por exemplo, se você vai num meio comportamental e diz eu sou psicanalista, né? Eu gosto da psicanálise, todo mundo vai fazer o quê? Vai voltar as costas para você e ninguém vai te escutar porque você é um psicanalista, você é um inimigo. Freud dizia que a psicanálise é um poderoso chibolete. Então, qual era o uso retórico do Freud? Muitas vezes, né? Quando ele ia, digamos, defender a psicanálise, né? Os valores, né, que a psicanálise trazia sobre o ser humano, as leituras, melhor dizendo, que ela trazia sobre o ser humano, né? Era não citar a psicanálise diretamente. Ele tem um texto, não me lembro agora de cabeça qual, talvez nas conferências introdutórias, que ele diz isso, seria falar pelos cantos, pelas bordas, sem falar com a medusa diretamente, porque aí, né, você fica petrificado, a medusa se espanta, de repente você é mais feio que ela sai correndo. Então, qual que é o problema do chibolete, que no caso da presente situação política, seria dizer em quem você vai votar? Que você só vai ser escutado quando você se declara a favor de tal político ou tal partido, você só vai ser escutado por pessoas que gostam desse político ou desse partido. Isso quer dizer que você vai alcançar apenas metade praticamente da população do Brasil, porque o país está praticamente meio a meio para o Lula e para o Bolsonaro, né? Então, de que maneira eu entendo isso? Qual seria o papel do analista da isenção, da neutralidade, da covardia, né? Covardia acho que já é bem complicado, porque aí seria uma condenação moral, né? Um juízo de valor sobre alguém não estar se posicionando ou se pronunciando. Não, o meu papel ele é ativo, ele é um papel de cuidado, porém, para que eu possa transitar no campo social, escutar e acolher pessoas
e tentar desdobrar, ajudar a desdobrar esse ódio, essa polarização em outra coisa, eu não posso me identificar como um agente partidário de fulano ou beltrano ou ciclano. Então, eu tenho os meus princípios, eu estou do lado dos direitos humanos, obviamente, da democracia, porém, a forma como eu interajo com as pessoas e eu abordo isso é a partir de uma leitura de graus de adoecimento. Fulano é de esquerda, é de direita? Qual é o nível de fúria, de intolerância ao pensamento que essa pessoa ou esse grupo ao qual ela pertence estão funcionando? É baixo? É médio? É alto? Qual é o nível de comprometimento simbólico e emocional dos grupos e das pessoas? Então, eu como psicanalista, né, na Polis, né, além do consultório privado com os meus pacientes, eu procuro transitar em grupos em que há fanáticos, há extremistas, há posições ruins, né, posições opostas, inclusive, ao que eu penso em termos de valores humanos, mas que se eu simplesmente me identificasse nas redes, publicamente, abertamente, né, embora não seja difícil, como eu falei, descobrir em quem eu vou votar, mas se eu me colocasse dessa forma direta, eu não teria acesso ao diálogo, a algum tipo de escuta ou desdobramento. Então, o que eu quero dizer com isso? É que eu acho que o discurso de ódio, que também contaminou a psicanálise e os psicanalistas, com uma certa razão, obviamente, todo mundo tem o direito de odiar, não se trata de uma posição higienista onde as pessoas não podem odiar, mas há um risco disso perenizar uma cisão social, que eu acho muito nociva para o ser humano e para o Brasil nesse contexto. Então eu acredito sim na universalidade do amor, eu acredito sim, pode ser que eu seja ingênuo ou utópico, de que a universalidade do amor possa unir as pessoas. E isso eu já contei num vídeo Emancipar-se sem cuspir no prato que comeu, em que eu faço uma reconciliação com o meu avô dentro da psicanálise e além na vida, né? Graças à possibilidade que ele me deu de cuidar dele. Então, dessa história de amor entre duas pessoas, eu extraí uma lição, uma sabedoria de vida, que é poder tolerar em alguma medida a intolerância, em alguma medida, até certo ponto, quando for possível, nem sempre é, para que a gente possa estender a mão e ajudar as pessoas que estão sofrendo nos seus radicalismos e nas suas formas de ódio. Então, tomem muito cuidado com psicanalistas ou profissionais da saúde que incitam posições massificadas e declarações políticas explícitas no âmbito público, porque eu não acho que nós vamos convencer ninguém, nem acho que é por aí, né, de convencer alguém a votar no nosso candidato, não acho que essa é uma posição psicanalítica, mas nós não vamos, através desse tipo de atitude, talvez mais coercitiva, né, ou superegóica, a fazer o bem. Não, a gente precisa entender o fenômeno do radicalismo, acolher o sofrimento que está por detrás dele, botar isso em discussão para que as pessoas possam cair em si. Ou seja, o fruto cai da árvore quando está maduro. Não adianta a gente se precipitar e achar que as pessoas têm que ser de um determinado jeito que a gente gostaria. Por quê? Porque nesse momento elas não estão podendo ser de outro jeito e nem tem que ser do jeito que a gente gostaria. Elas são o que podem ser. E elas muitas vezes estão precisando de ajuda e não se dão conta. Então, o nosso papel como analistas, como psicólogos, terapeutas, profissionais da saúde, é estar suficientemente distante da dor e do radicalismo dessas pessoas e, ao mesmo tempo, suficientemente próximo da dor e do radicalismo delas para poder ajudá-las, para podermos ajudá-las. Essa é a minha posição: ética do cuidado, universalismo do amor. Então, por isso, eu não revelo explicitamente o meu voto, para que eu possa ser escutado e tenha algum tipo de alcance curativo
sobre uma ampla gama de pessoas, tendo em vista que dentro das famílias, os nossos amigos têm muitas vezes posições políticas opostas às nossas. Então, se a gente for demonizar tudo aquilo que é diferente de nós, acaba caindo num espelhamento narcísico muito problemático também do ponto de vista psicanalítico. Então, exercer a psicanálise é um exercício, implica num exercício de alteridade, de estar com o outro, tolerar as diferenças, se enriquecer com elas e ampliar o gesto de amor social. Então, não sou isento, não sou neutro, eu tenho uma posição ativa de cuidado, mas não é por isso que vou declarar meu voto, principalmente num momento de extremos em que há uma ampla dificuldade de escuta por aí. Tá bom, pessoal? Grande abraço a vocês e até a próxima. Tchau.